você saia abençoado com uma palavra do céu, amém? Para o seu coração. Nós temos o privilégio de ouvirmos a mensagem do Evangelho, porque ainda que alguma instituição, algum partido possa tratar de alguns assuntos que diz respeito ao benefício, obrigado, do homem, da família ou da humanidade, ninguém pode abranger as necessidades do homem ou do ser humano de uma forma tão completa como o Evangelho, como o sacrifício de Jesus Cristo. Então, o que Jesus fez por mim e por você é perfeito, é único, não há problema, não há situação que Jesus não possa resolver por você, e não há nada que possa impedir Ele de cumprir a promessa que Ele fez, de te salvar e te libertar dos seus pecados e trazer a você a promessa da vida eterna. Amém? Quem trouxe Bíblia nesse momento, já que estão sob os pés, abra por gentileza Mateus capítulo 1. A pregadora hoje teve oportunidade, Sofia, por que não? Vocês cantaram até eu chegar, né? Fominhas. Estão matando a nova geração assim mesmo, tão cedo, nem nasceram. Jesus amado. Glória a Deus. Foi você? A líder, sempre o líder é culpado. Tá vendo, né? Como é que liderar é, né? Então a gente está fazendo o que deveríamos ter feito há muito tempo, irmãos. Levantar mais, né? Pregadores, adoradores. E são eles aí os novos que estão conosco. Então, por favor, tá, gente? Não esqueçam deles. Tem também o nosso irmão Joel que está aí. Sempre tem uma palavra aí, uma mensagem de edificação. Então, vamos aproveitar os nossos vasos da casa, né? Glória a Deus. Porque é bom, porque quem criou, quem cuidou foi a gente, né? Então, o azeite que está aí é o mesmo que está aqui, né? Então, é bom. Agora vocês ficam ouvindo gente que vem lá só porque tem nome, gasta até dinheiro para trazer, não sabe nem que tipo de azeite está lá dentro, irmão. Então, vamos valorizar os da casa, assim como eu quero que vocês valorizem os pastores de vocês, né? Inclusive ontem foi uma bênção estar louvando aí no culto de jovens. Eu estou feliz por saber que o louvor, o que Deus me deu, tem falado ao coração de vocês. Que bênção. Então vale a pena os esforços. Jesus dê força e recurso para a gente fazer mais, né? Então, Mateus capítulo 1. Vamos ler somente o versículo de número 21 por enquanto. E conforme o Espírito Santo for nos conduzindo, eu leio outras passagens. Quem encontrou vai dizendo graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas a igreja não pode perder o costume de bem dizer a Deus em voz alta, porque isso é ordem bíblica, é questão de sobrevivência, né? Tem que bem dizer. A gente fala tanta coisa no dia, né, irmão? Até o que não deve. Aí chega na casa de Deus, a gente tem que ficar calado. Não, aí quem tem que abrir a boca, confessar pecado, dizer que Ele é lindo, pedir a ajuda dEle, né? E dessa forma o Espírito Santo enche você. Você já percebeu que o Espírito Santo, ele não age, ele responde? Eu estava pensando nisso. A gente fala tanto do agir do Espírito Santo, mas lendo a Bíblia e com a minha experiência no meio dos cultos, das liturgias, do próprio Pentecoste, que são as manifestações do poder de Deus, as curas, os batismos, as ministrações, os dons espirituais, eu percebi que o Espírito Santo, ele reage. É muito diferente agir e reagir a essas duas palavras. Por quê? Porque se uma pessoa não fizer por onde chamar o Espírito Santo não vai até você. Eu nunca vi o Espírito Santo encher ninguém parado, ninguém calado, ninguém que o clame, o chame ou demonstre que o queira. Agora, quando eu vejo pessoas que começam a se movimentar, começa a dar glória, pula, aí eu vejo o Espírito Santo reagindo.
tá? Então eu estou ensinando vocês. É uma aula aqui de koinonia, de comunhão com Deus, tá? Então, quer viver cheio, quer ter vida plena para vencer os obstáculos do dia a dia, quer estar perto de Deus, desfrutar dessa vida abundante, você que tem que procurar, você tem que agir primeiro, você tem que mostrar que quer. Caso contrário, Deus continua sendo Deus, mas se eu não mostro que quero Deus, o que vai ser de mim, né? Então, irmãos, não tenham vergonha de adorar, exaltar e louvar o Senhor neste lugar, nessa casa, amém? Vamos para a leitura e oração. Diz assim o versículo 21: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, que significa Salvador. A Yeshua, no substantivo, é salvação, o nome próprio é Salvador. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ainda com a Bíblia na mão, só ore comigo em voz alta. Vamos orar. Deus, fala conosco. Nós te pedimos a tua palavra nesse momento, que eu seja boca de Deus, instrumento nas tuas mãos, e que enquanto eu pregue, o teu Espírito possa encontrar alguém que te queira, alguém que te adore, alguém que realmente esteja sensível ao teu mover, e assim o Senhor possa curar, restaurar, perdoar pecados, fazer maravilhas, suprir necessidades e dar vitória aos teus filhos, em nome de Jesus. É o que eu te peço, fica conosco e nós te louvamos, para assim seja para todo sempre, amém. Você pode aplaudir o Senhor, se assentar no seu lugar, dando glória a Deus e aleluia. Léo, me ajuda aqui, meu filho. Léo. Obrigado. Irmãos, prestem atenção no que eu vou falar aqui. São 3 coisas que são fundamentais, isso dadas por Deus a nós, que cremos que Jesus é o Senhor, é o Salvador e é único, não há outro, né? Não há ninguém que possa salvar a sua alma do inferno a não ser Jesus. A palavra de Deus diz que todos pecaram, desde Adão é o que nós herdamos, o pecado. E a recompensa desse pecado, e é uma recompensa justa, é o que? A morte, e morte eterna. Cada dia que passa a gente vai morrendo, vai envelhecendo, nós começamos a ser sucumbidos por diversas fatalidades, doenças, acidentes, violência, e enfim, toda forma de opressão externa, interna, que nos levam à morte. E não só a morte do corpo, que é o que vai para o pó da terra, mas a morte da alma, que é o ser humano em si. E esta morte é eterna, não há como sair, escapar de um tormento eterno distante de Deus. Essa é a condição do homem. Mas Deus, e Deus Pai, em sua misericórdia, vai enviar Jesus como a oportunidade para que você possa ter vida e vida eterna. Então, nós precisamos de entender. Eu sei que nós ouvimos muitas coisas no dia a dia, coisas pessoais, assuntos políticos, religiosos, atualidades, talvez a própria ciência para quem estuda ou lê. E diante de tudo isso, eu venho dizer que o que você vai ouvir aqui hoje, você não ouve aí fora, porque eu estarei falando de algo eterno, de algo que é focado na sua eternidade. As coisas que ouvimos lá fora só dizem respeito a essa vida transitória e passageira, sim ou não? Você entra no Face, você vê lá a moda corte de cabelo, agora a moda do cabelo em curto que faz um aqui atrás, vê unha não sei o que, unha postiça, unha de lado, unha caracol. A gente vê tanta cor de beleza, né? Corte não sei o que, barba não sei o que, cirurgia para isso, remédio para emagrecer, coisas que só diz respeito a essa vida. Na eternidade você não vai usar nada disso. Você vê notícia de como ganhar dinheiro, né? Isso aí, o golpe está aí, cai quem gosta, né? Então você vê de tudo, mas tudo a respeito de algo passageiro, que serve para até talvez 20 anos, 30 anos.
eu não sei minha expectativa de vida, né? Os mais novos talvez até 70, 80 anos, mas depois disso o que vai acontecer com você? Depois da sua vida na terra, o que você preparou para a sua eternidade? Qual foi o seu investimento? E é isso que eu quero falar de uma forma rápida essa noite para todos nós. E a primeira coisa que eu quero dizer é que o nascimento de Jesus, isto é, o Deus que sempre existiu, que um dia veio como homem, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltou ao seu estado eterno. O único filho que gerou a mãe. Como ele é poderoso. Ele deu nó na cabeça de gente aí, né? Aleluia. Mas ainda tem gente que dá aleluia e glória. É esse Jesus que eu estou pregando. Quando ele vem ao mundo, nós temos pelo menos 3 coisas que nós recebemos, preciosíssimas. Coisas que todos os dias nós devemos orar e agradecer. E dizer: Senhor, obrigado. Porque só o Senhor para ter feito isso por mim. Qual é a primeira coisa? Eu vou falar o nome das 3: salvação, redenção e mediação. Para que fique claro, são coisas muito importantes que você não ouve lá fora, mas você tem que gerir essa verdade, essa realidade. Em questão de salvação, o próprio versículo 21 nos fala que dos motivos de Jesus ter vindo a esta terra foi para me salvar, para te salvar, para nos salvar. Motivo claro. E através da santificação é que a salvação é trabalhada, né? Nós cremos que não é o que eu faço que me dá direito de ir para o céu, mas é o que ele fez, aleluia, que as religiões estão aí, gente fazendo obra social, é budismo, é islamismo, é espiritismo, e faço bem para eu ir para o céu. Só que fazer o bem é obrigação de todo ser humano, está em Efésios capítulo 2. Não é para ser salvo, é obrigação. Sendo salvo, indo para o inferno, você tem que fazer o bem. É a vontade de Deus. Então fazer o bem e não reconhecer Jesus como seu Salvador não te dá direito de ir para o céu. E o profeta Isaías vai dizer assim: as obras de justiça do homem, a par distante da minha, para mim é como trapo de imundícia. Porque o ser humano é mau na sua essência. Quem já viu criança aqui brigando, querendo tomar o que é do outro, fazendo pirraça, manipulação com o pai e com a mãe? Aí você acha bonitinho não. Ele tem que ser ensinado para ser liberto do mal que há nele, que há nela. Porque quando a criança chora ali porque você não deu o que ela quer, ou porque tomaram o brinquedo, a vontade dela é matar. Ela só não pode. Mas o sentimento dela é tirar a vida do outro. Então, como ela não pode, por ser pequena, ela expressa chorando, ou de outra forma, fazendo as pirraças. Então nós sabemos que nós somos maus. Nossos pensamentos são maus. Ainda que nós briguemos todos os dias, os pensamentos maus sempre estão ali. Não é verdade? Por quê? Ainda que a gente tente guardar o coração, sempre o sentimento mau está dentro de nós, sim ou não? Vem dizer que você que é casado nunca foi tentado a cobiçar uma mulher. Você nunca foi atraído na sua fraqueza a nada. Porque existem as tentações externas, que são provocadas pelo mundo, e os espíritos a serviço de Satanás, que tentam derrubar o homem. Mas tem as tentações da maldade do próprio homem que está dentro da gente. Você se tranca dentro do quarto, eu não vou ver nada de errado, mas o mal está dentro de você. Você faz um jejum, jejua o dia inteiro. A palavra foi bênção, aproveitei a palavra de ontem. Vamos ficar com fome um pouquinho. Você entregou o jejum. Deus, não me contaminei, não entrei nas redes sociais, não falei besteira, não fofoquei. Você sai do jejum, já saiu sujo.
Por quê? Não que você não tenha que fazer isso, mas por quê? Para que você entenda que só Jesus pode salvar. A salvação é poder de Deus, não do homem. Então você tem que se render a Ele, você tem que crer nele, você tem que se entregar. Como se você dissesse: não tem saída para mim, eu quero ser salvo, então eu confesso que Tu és Deus, que eu preciso de Ti, que Tu és mesmo o que está falando aqui. Eu quero, Senhor, me salva! Aleluia! Aí a salvação se torna verdade, quando você crê no que Jesus diz que Ele é. Então o que você pensa de Jesus, ou a respeito de Jesus, define a sua eternidade. Olha que forte isso aqui. Quem é Jesus para você? Na Bíblia não, Ele é só um profeta. Outros dizem: Ele é um enganador, Ele é um agitador. Não, Ele é Elias. Mas teve pessoas que disseram: não, Ele é o Filho de Deus, o Messias, isto é, aquele que viria para nos salvar. E a salvação que Jesus efetua em nós é a salvação dos nossos próprios pecados. É o pior inimigo do homem, é o pecado. Então, você que é jovem, não siga qualquer pessoa. Cuidado com esses influencers que te levam a viver uma vida como você quer. Cuidado. Cuidado com pessoas que tratam bem o pecado. Sabe como é que eu olho o pecado? Mentaliza alguém que você ama aqui. Não é possível que você não ame ninguém. Eu não amo não, eu amo meu gato. Então, meu irmão, você não é crente não. Você não é um ser humano. Mas mentaliza alguém que você ama muito. Você imagina você pegar alguém pegando um punhal, esfaqueando essa pessoa até a morte na sua frente. Ai, misericórdia. É aí que eu quero chegar. Você vendo toda essa cena, esse punhal ele é retido com as marcas de sangue. Toda vez que você olhar para esse punhal, você vai se sentir bem? Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Então toda vez eu faço essa analogia, como se o pecado fosse esse punhal que matou o meu Jesus. Então não quero ter contato com aquilo que feriu o meu Senhor. Com esse punhal, sei que você está entendendo, chamado pecado, chamado mundo. Ele vai nos salvar mediante esse sacrifício. E aí começa essa santificação. Por você odiar o punhal, o mundo, o pecado que matou o seu Senhor, você começa, o que é santificar? Ágios, santidade no grego, separar-se. Aí essa salvação é trabalhada assim. Você começa a se separar do mundo por causa de Jesus. Você não anda mais com aquele tipo de pessoa, você não faz mais aquilo que você fazia antes. Isso é uma obra do Espírito, da salvação dentro de nós, que começa a nos mover em relação a essa separação, que é a completude da salvação. Então, a primeira coisa, irmãos, e você deve ser feliz, grato por isso, é que Jesus veio para te salvar. E se Ele falou, pode assinar embaixo que Ele não vai mentir. Ele vai lutar até o fim pela tua alma. Oh, aleluia. Ele não vai desistir de quem o confessou de jeito nenhum. Pode se levantar inferno, demônio, sistema, seja quem for, Ele é o valente que amarra o inimigo e saqueia os seus bens. Isto é, tira a alma das mãos de Satanás. Então essa é a primeira coisa que nós recebemos quando Jesus veio à terra. A segunda é redenção. Por quê? Porque pela redenção a gente é liberto do pecado e das atitudes erradas. Diga salvação, diga redenção. Então vamos lá, o que é redenção? Termo bíblico.
Mas Jesus efetuou redenção. O que é isso? Redenção é o resgate da humanidade. É o resgate da humanidade. Toda a alma, desde Adão que nasceu até a última que vai nascer, Jesus resgatou. E quando você confessa isso, você valida a redenção. Então redenção é o resgate da humanidade mediante preço exigido. Gente, não foi de graça, foi pela graça. Você tem que entender. Não é de graça aquilo que você, não vale nada. Não, foi uma dispensação de dar o que não merecemos. Evangelho não é de graça. Tanto se você quiser ser um cristão qualquer um, você vive do jeito que você quiser, à toa, Deus não vai te obrigar. Mas no dia que você quiser ter algo de Deus, você vai ter que pagar o preço. Vai ter que ter renúncia na sua vida. Vai ter que ter atitudes, vai ter que suar para chegar onde você quer, para acabar essa historinha. Não, eu sou crente da graça, não dizimo, não oferto, não leio Bíblia, não oro, não jejum, não visito hospital, não dou de comer, eu só sento no banco. E eu já falei, esse tipo de banco para vagabundo é o banco da praça. O da igreja é para gente útil. Redimidos são úteis. Então a redenção é um resgate mediante preço exigido. O Deus Pai é que fez a proposta. Para tirar esse povo, resgatar é o seguinte: você está na mão de um escravizador, de um algoz, e ele fala, essa alma é minha. Vou continuar matando de câncer, de AIDS, vou deixar na pobreza, todo mundo vai separar nessa casa. Não é assim? As histórias familiares não é desse jeito? Ou você está vivendo aí na bolha, só maravilha? Que acabou o culto, meu irmão, você vai para a vida real, é filho de pai separado, é parente nas drogas, no vício, é gente com filho doente no hospital, gastando até o que não tem, é gente se sentindo só, querendo se matar. É ou não é? Isso aí é o escravo dizendo, as almas são minhas. E é justo, porque pecaram. Só que aí o pai vai dizer, o preço para libertar essas almas é um sangue inocente. Porque o acusador pode derramar o sangue do pecador, mas no dia que ele derramar o sangue de quem não tem pecado, aí ele perde o poder. Você está entendendo que Satanás quebrou a cara? Mateus 10, Lucas 10, a grande comissão, Jesus mandando de 2 em 2, vai, expulsar demônios, curar enfermos, dou autoridade para vocês sobre toda a força do mal. Aí quando Jesus está mandando os missionários ir para a obra, pregar salvação, libertação, que o Messias chegou, Jesus vai dizer, e via Satanás caindo do céu comum. O que Jesus quis dizer? Que naquele dia, enquanto os discípulos estavam pregando, expulsando demônio, o poder de Satanás estava caindo sobre as almas, porque o Redentor chegou para nos ajudar. Aleluia. Então Jesus, ele foi o Redentor e o preço exigido. Foi as duas coisas ao mesmo tempo. Ele foi o Redentor e a moeda da redenção. Qual foi a moeda para libertar, redimir, resgatar a gente? Mediante o preço? Sangue. Ele é o agente e a moeda ao mesmo tempo. Então, o assassinato de Jesus por causa do pecado, e Jesus se tornou pecado por um momento, a ira de Deus que ia cair sobre nós, caiu sobre ele lá na cruz, chicotada, cuspe, prego, era a ira de Deus, porque o pecado estava nele temporariamente, para a justiça ser feita. Jesus passa por isso, nos redime. E o que é lindo, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19,
posso ler mais, mas olha só o que diz a palavra de Deus. Como é que foi o preço? Por isso que tem aquele que pergunta, qual é o preço, né? O Jezabel pergunta, qual é o teu preço, Nabote? Pela vinha, né? Qual o preço aí pelo dom, pela sua salvação? E ele não vende, né? Então, para cristãos que estão fracos, que estão vendendo a sua fé, que estão largando Jesus por qualquer coisa, olha só que Pedro vai dizer aqui: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, aleluia, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação, aleluia, do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aleluia. Eu sim. Foi com coisa corruptível, não tem preço o que Jesus fez por nós. Ninguém pode comprar isso. Nos tirou dessa vida fútil que nós herdamos do nosso pai Adão. O que nós herdamos dos nossos pais só foram pecados acima de pecados, maldições acima de maldições. Jesus vem e quebra na cruz e te livra, te resgatando para a vida, te resgatando para um futuro melhor, te resgatando para uma esperança em Deus de que Ele não vai te decepcionar naquele dia. Isso é redenção. E para fechar, a terceira coisa é a mediação. O que é mediação? Você sabia que Deus e o homem estão brigados? Sabia disso? Por isso é o inferno. Brigamos com Deus, pecamos. E Deus não tem parte com o pecado. Então o homem estava brigado com Deus, mas Jesus, ele vem como mediador. Jó falou assim, a gente não tem árbitro, juiz que julgue a nossa causa, né? Ele tinha uma visão tão grande. O que ele estava esperando, na verdade, é o quê? Que Deus viesse como homem para saber o que a gente passava. Então Jó, em outras palavras, desafia Deus: Deus, o Senhor está aí de cima, falando que a gente é pecador, que a gente erra. Eu quero que o Senhor venha como homem e fazer uma coisa então pela gente, para nos tirar dessa situação miserável. Deus, está feito o trato. Jesus vem, 100% Deus, 100% homem. Sentiu fome, sentiu sede, tinha o mesmo osso que você tem, os mesmos órgãos que você tem, igualzinho, só que sem pecado. E Jesus vem e mostra que é possível obedecer ao Pai. Eita glória! E o homem está inventando desculpa: mas é difícil, você não entende, eu não consigo largar a cachaça, a frieza, aquilo. Aí Jesus vem e diz que é possível como homem jejuar. Aí Jesus vem: é mesmo como homem eu orei, como homem eu venci a tentação no deserto. E como mediador, como diplomata, Jesus vai dizer: é possível voltar a ser amigo de Deus. E quem é que ganha com isso? Nós. Então o mediador, ele uniu o ofendido com o ofensor. Aonde? Para eu fechar aqui, na cruz.
Como é que foi feito o sacrifício de Jesus? Já parou para pensar? Ele estava pendurado. Quem tem diz que Jesus estava pendurado, diga glória a Deus. Ele não estava nem no céu, da onde ele saiu, e nem na terra que nós estamos pisando. Ele estava pendurado, ele estava entre o céu e a terra. Eita, escuta que é para ele, é o glória a Jesus. Receba, o Senhor que está sendo adorado, receba adoração neste lugar. E por que ele está pendurado entre os céus e a terra? Porque ele é o mediador. Ele se colocou entre Deus e os homens, como se ele pegasse com uma mão na mão do arrependido. Quem crê em mim, pega na minha mão. Quem não crê, não vou deixar de ser o que eu sou. Mas quem crê, pegue na minha mão. Então o pecador pega na mão de Jesus, e Jesus com outra mão pega: Pai, vem cá. O cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. É isso que o profeta quis dizer. É Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Unidos com Deus, o diabo perde. Charga a labra séria, Noramassúria. Aleluia. Eu fecho aqui. Mediador, unir. Não tem. Jesus disse: eu sou o caminho. Só eu posso unir você ao Pai. 1 Timóteo 2,5 diz isso para a gente, que há um só mediador entre Deus e os homens. Irmão, não tem São Fulano, não tem São Ciclano, não tem. Isso é balela religiosa. Balela religiosa. Está na Bíblia, 1 Timóteo 2,5, pode ler. Até na dele está escrito também. Há um só mediador, nesse contexto de unir o homem, salvar o homem, entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Como homem, não como Deus no céu, como homem. Ele se rebaixa ao nível da criatura para salvar a criatura. Ele aceita ser cuspido, assassinado pela própria criatura, podendo destruir a humanidade num sopro e fazer outra. Mas ele cumpre a promessa de que ele é o Salvador da humanidade. Aleluia. E se você crê nisso, meu filho, aplauda o Senhor e glorifique a Deus. Se coloque de pé nessa noite, adorando o Senhor de preferência. Aleluia. Vou passar algumas coisas que Deus me deu rapidamente. A gente está se encaminhando para o fim. Os objetivos estão mudando. Nós estamos agora, com o lote, para construir. Graças a Deus. Então, que bom que você está cheio de Bíblia hoje. Está feliz, já pode ir para casa renovado, né, irmãos? Mas o muito importante é que vocês ajudem nessa construção. Toda força é bem-vinda. Toda oferta, toda contribuição, todo o trabalho é bem-vindo. E por isso nós estamos aí tentando poupar forças para esta obra, tá? Não deixe de falhar nessa missão conosco, irmãos. Ajude, participe, divulgue. Eu já falei, tem uma missão aqui para essa jovem, tá? Do vídeo, tá? Precisamos de toda ajuda, vamos divulgar, tá? E em breve a gente estará naquilo que é nosso, para a glória de Deus. Que aqui é puxado, irmão. Você não sabe quanto é que é pagar todo mês aqui para trazer isso para vocês. Não é fácil não. Ninguém enfrenta o inferno sozinho. Nós precisamos de cada um aí embaixo, todos nós, por uma causa só, a do Evangelho. Porque a gente possa estar pregando essa palavra para as vidas, trazendo esperança para os lares, cura nos corações, porque Deus ainda faz grandes coisas. Eu quero passar aqui para essa senhora, que quando eu cheguei no altar, a senhora que está aqui deve estar acompanhando a Caiandra, eu via Deus mexendo na sua conta bancária, e eu fiquei aqui, orei,
o Espírito Santo me confirmou e eu passo com propriedade esta revelação de Deus. Deus está movendo ali nas suas finanças, tá? Está te abençoando. Eu não sei o que é, mas eu vejo uma provisão financeira movida por Deus em seu favor, chegando nas suas mãos. Se crê, só toma posse. Se estiver feliz, dá um gloriazinho a Deus, que toda a glória dele. Mas Deus está fazendo uma obra grande, né? E eu estava aqui também orando, né? Não sabia que era mãe do abençoado, mas Deus também está fazendo uma grande obra de salvação na sua casa. Está chegando a hora, tá? Deus falou, Deus vai cumprir. Ele vai começar a apertar o cerco, tá? Mas é para salvação. Que a irmã busque e ore mesmo pela sua família, para que Deus faça, porque a oração do justo pode muito seus efeitos, tá? Deus fala que Deus não chamou os teus para estar no mundo perdido, não, dando a glória por vício, para vaidade, não. Deus chamou os seus para ser bênção, para serem honra na terra, porque Deus quer abençoar a sua casa. E Ele trouxe a irmã aqui para dizer isso para a irmã: ore pela salvação da tua casa, porque o Senhor está entrando com grande obra, amém? Em nome de Jesus. Eu não sei se Deus passou alguma coisa a respeito de alguém, aquele jovem ali também que está aí atrás. Deus está falando que Ele vai te honrar nessa terra. Ele não vai te deixar envergonhado, porque Ele conhece seu coração. Não te conheço. Você que está com a blusa aí, acho que é do Milan, né? Da Itália. Eu não sei se você está trabalhando, não sei como é que é, mas eu vejo você trabalhando e ganhando bem, tá? Se não é essa a porta, se a porta está aberta, não é essa, tá? Deus vai te colocar num lugar e você vai saber que foi Deus. Seja só valente. Você está entendendo? Vai para cima, irmão. Eu não sei o que Deus está mandando você fazer, se é curso, se é estudar, se é entregar o currículo. Vai para cima, porque tem uma porta te esperando, porque Ele conhece o teu coração e você ama a obra de Deus. Recebe, aleluia, essa noite a tua vitória. Deus tem bênção para aqueles que creem ainda e adoram o Senhor, amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Deus está visitando também essa casa desses dois aqui que estão conosco, visitando também, tá? Deus está visitando lá. Quando eu estava pregando, eu vi o Espírito Santo de Deus passeando, Deus mandando o anjo, dando uma olhada e dizendo: eu vou ter que fazer isso aqui e ali. Deus está entrando com provisão na casa de vocês, e é forte também, com vitória. Vocês vão contar um testemunho de uma vitória e não vai demorar, assim diz o Senhor, amém? Recebam aí para a glória de Deus, aleluia, aleluia. Vamos louvar o Senhor, pode ir adorando o Senhor. E jovens, vamos pregar o evangelho, irmãos. Vamos adorar o nome do Senhor.